A Bíblia vai dizer para nós, em Hebreus 11, do versículo 1 ao versículo 40. Ela vai dizer exatamente sobre a fé, sobre os martírios na fé. E ela vai falar isso para nós. Ela vai dizer que a fé é a certeza das coisas que se espera e prova das coisas que não se vê. Foi por ela que os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos foram feitos pela palavra de Deus, de maneira que o visível não foi feito do que se vê. Pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo diante de Deus. Era justo, dando Deus testemunho das suas ofertas, e por meio delas, depois de morto, ainda fala. Pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Versículo 6 de Hebreus 11. Porque é necessário que aquele que aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. As pessoas que aproximam de Deus têm que crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que buscam Ele. Então, por isso que está dizendo que sem fé não agrada a Ele. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se via, sendo temente a Deus, preparou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e tornou herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado para um lugar que havia de receber por herança, obedeceu, saiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, pois esperava a cidade que tem fundamento, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Pela fé também a própria Sara recebeu o poder de conceber um filho, mesmo fora da idade, porque teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Pelo que também de um e esse já sem vitalidade descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé. Não alcançaram as promessas, viram-nas de longe e as saudaram e confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Ora, os que dizem tais coisas claramente mostram que estão buscando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daqueles de onde haviam saído, teriam oportunidade de voltar. Agora, porém, desejam uma pátria melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus não envergonha deles de ser chamado seu Deus, pois já lhe preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, ao ser provado, ofereceu Isaque, aquele que havia recebido promessa, ofereceu o seu unigênito. Embora Deus tivesse dito, em Isaque será chamada a sua descendência, Abraão julgou que Deus era poderoso para até dentre os mortos ressuscitar, e daí também em figura o recobrou. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú ao tocante das coisas futuras. Pela fé, Jacó, próprio da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou ao Deus apoiado sobre a extremidade do seu bordão. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção à saída dos filhos de Israel,
do Egito e deu instruções acerca de seus ossos. Pela fé, Moisés, logo ao nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que o menino era formoso e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, sendo já homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por algum tempo ter a alegria do pecado. Teve por maiores riqueza o desprezo de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei. Ficou firme, porque viu aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa, a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não o tocasse. Pela fé os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, quando, porém, os egípcios tentaram fazê-lo se afogar. Pela fé caiu os muros de Jericó, depois de rodeados por 7 dias. Pela fé Raabe a meretriz, tendo acolhido em paz os espias, não pereceu com os incrédulos. E se mais direi, certamente me faltaria o tempo para falar de Gideão, de Baraque, Sansão, Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos na batalha, puseram em fuga exército de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição de seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançar superior ressurreição. Outros experimentaram zombaria, açoites e até algemas e prisões. Foram apedrejados, tentados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelha e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados. O mundo não era digno deles, pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. Todos estes, embora tendo recebido bom testemunho pela fé, contudo não alcançou a promessa. Deus havia planejado coisas superior a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Glória a Deus, aleluia. Muitos pela fé, uns foram torturados, não aceitando seu livramento. Hebreus 11:35. Para alcançar a superior ressurreição. Outros experimentaram zombaria, açoites e até algemas e prisões. Foram apedrejados, tentados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de pele de ovelha e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados. Todos esses homens, pela fé, viveram desta maneira. E hoje temos as Escrituras Sagradas, a Bíblia Sagrada, os ensinamentos bíblicos. E a Bíblia foi escrita por homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus. E esses ensinamentos bíblicos é para que nós viemos seguir, para que nós viemos crer, obedecendo
ao nosso Senhor Jesus, vivendo pela fé.